fazer é colocar a nossa casa em ordem. E eu quero colocar a minha casa em ordem. Quem quer, levante a mão e fala: eu quero. Isso que o rei Ezequias está fazendo, ele está falando assim: olha, se para nós recebermos a bênção, para nós alcançarmos algo, e é interessante notar que ele fez exatamente o que Deus estava mandando, para nós recebermos o melhor de Deus, para nós recebermos aquilo que Deus quer para nós temos que estar na orientação de Deus, e nós temos que fazer o que Deus manda, porque a bênção vai chegar, está próximo. Olha, se a bênção não chegou para você ainda, olha, este ano, se Deus prometeu lá no começo do ano, eu tenho uma bela notícia para você: ainda não acabou o ano, tá? E a sua bênção pode chegar, a sua vitória pode vir, não acabou o ano ainda, amém ou não amém? E vai chegar, e pode ser hoje a sua vitória, tá? Pode ser hoje, pode ser a sua bênção hoje, e eu vou sair daqui levando a minha vitória, em nome de Jesus. Aleluia. O rei Ezequias viu que realmente ele começou a ver a cidade desgovernada, e a Bíblia relata, preste atenção que a Bíblia fala, que ele começou a fazer tudo de acordo com Davi, seu pai. Preste atenção, a palavra nesta noite é o referencial. Cristo é o nosso referencial, amém ou não amém? Jesus é o meu referencial, amém ou não amém? Quem tem Jesus como referencial, levante as mãos e fale: eu tenho. Mas nessa história, Davi estava se tornando um referencial, amém ou não amém? É a própria história que fala aí, até no versículo 4, que fala que Davi estava se tornando um referencial, porque a Bíblia relata que ele fez tudo conforme o seu pai Davi fizera. Entenda bem, Davi estava se tornando naquela época como um referencial para a vida de muitos, inclusive para a vida do seu filho, inclusive para a vida da sua família. E às vezes eu me pego assim, meus amados, pensando para mim e para você nessa noite, falando: será que na minha casa, ou na sua casa, ou você tem sido um referencial? Será que hoje a sua casa pode olhar para você e ver que você é um referencial? Porque Davi marcou a geração dele sendo um referencial. Ele era tão referencial que na hora que ele caiu, ele voltou para a presença de Deus. É um referencial maravilhoso. Nós não estamos livres de queda, nós não estamos livres de ruína, mas o diferencial de Davi, a hora que ele deslizou, adulterou, imediatamente ele pagou o preço e sofreu, mas ele voltou para a presença de Deus. Chamamos isso de referencial. E eu nessa noite eu quero perguntar para mim e para você: quem quer ser referencial na família, na casa? Quem quer mesmo? Você vai colocar de pé, eu vou perguntar, e você vai falar: eu quero. Quem quer ser referencial? Mais forte, mais alto. Quem quer ser o referencial? Quem quer ser o referencial? Quem quer ser o referencial? Então joga as tuas duas mãos para o alto, acima da sua cabeça, e aplauda o Senhor e fala: eu quero! Aleluia, estou muito empolgado hoje. Vamos assentar em nome de Jesus, tá? Glória a Deus. Estou feliz. Jesus está fazendo a obra que a gente nem sabe, né? Está tudo misturado, embaralhado, mas Jesus vai desenrolar este rolo nesta noite. Eu creio. Davi estava sendo um referencial naquela época. E às vezes eu me pego em mim, e você tem que se pegar também perguntando: será que eu estou sendo um referencial na sua casa ou na minha casa? Será que o meu filho pode olhar para mim e ver que eu sou um referencial? Porque Ezequias estava olhando para o seu pai Davi, e Davi era um referencial de vida. E muitas vezes, meus amados, nós não somos referenciais de vida. Às vezes as pessoas procuram em nós e não vê que a nossa vida é um referencial. Em que nós temos que ser um referencial? Isso tudo, meus amados, é para nós recebermos a bênção. E eu quero bênção. Deus só abençoa aqueles que realmente são referenciais. Referencial em quê? No trato. Às vezes ele não trata bem o filho, às vezes ele não trata bem a esposa. Eu já vi marido espancar a esposa. Olha que trato terrível. Então ele não é um referencial. Então a Bíblia fala que nós temos que agradar a Deus em tudo, principalmente no trato.
Amém? Como que você está tratando a sua casa? Como que você trata o teu pai? Como que você trata a tua mãe? Um dia no encontro eu falei assim, tem gente que nem liga mais para o pai. Casou, abandonou o pai. Olha que trato, ele não tem mais aquele carinho com o pai, ele não tem mais aquele carinho com a mãe, ele casou, abandonou o pai, abandonou a mãe, ou seja, ele não tem mais aquele trato familiar, ou seja, a Bíblia fala que nós temos que ser referencial em tudo, principalmente no trato. Como que você está tratando os da sua casa? Como que você trata o teu esposo? Como que você trata a tua esposa? Como que você trata o seu filho? Como que você trata a sua filha? Como que você trata? Então é referencial. E Deus está procurando aqueles que realmente são referenciais, meus amados. Para receber a bênção tem que fazer de tudo para ser um referencial. Nós não somos simplesmente pessoas que pregamos e não tentamos viver. Muito pelo contrário, nós tentamos viver a palavra de Deus em todos os dias da nossa vida. Então nós temos que ser também um referencial nas palavras. Quantas e quantas pessoas, meus amados, eles tratam e não cumprem. Quantas pessoas tratam e não cumprem? Antigamente não tinha promissória, não tinha cartão, não tinha cheque. Antigamente era simplesmente no bigode, né? Dizem meu pai que era no bigode. A pessoa falava, tal dia eu vou voltar. Podia marcar até o horário que ele falava. Hoje não, hoje as pessoas não têm mais palavras. Não é o nosso caso, mas não tem palavras. Eles não cumprem o trato. E a Bíblia fala que se nós votarmos, nós temos que cumprir aquilo que nós votamos. Amém ou não amém? Por outro lado, tem as palavras que você fala, você tem que lutar para cumprir. Então tem que ter um referencial no trato. Outra coisa que nós temos que ser referencial em tudo é na nossa conduta. Diga assim, conduta. Se nós não tivermos conduta, eu fico olhando e analisando a conduta de Davi. Homem que fazia de tudo em conformidade à palavra de Deus, homem que fazia de tudo em obediência à palavra de Deus. A conduta dele foi para mim uma conduta esplêndida, porque até na hora que ele erra, ele faz de tudo para voltar pelo caminho do Senhor. Isso é uma conduta certa. Agora tem muitas pessoas que na sua caminhada, na sua trajetória, na hora que ele erra, ele não quer voltar pelo Senhor. Já errei mesmo, está tudo bem. Não é assim que a Bíblia ensina. A verdadeira conduta, você pode errar, você pode falhar muitas vezes, mas você tem que estar sempre no caminho do Senhor. Este é um referencial para nossas vidas. Se errou, volta para o Senhor. Fez alguma coisa? Retorna. Isso é uma verdadeira conduta que eu e você temos que ter. Eu estava fazendo essa pregação, lembrei do evangelista Amil Daniel, que muitas vezes fala que nós temos que ser também uma pessoa de caráter. E muitas vezes, amados, eu vou falar com toda a verdade. Hoje o que está acontecendo de pessoas no reino do evangelho se perdendo, pessoas que realmente não têm mais caráter. Amados, Davi foi uma pessoa que tinha caráter, amém ou não amém? Nós estamos falando de Davi, não é de você nem de mim, nem da igreja presbiteriana viva não, nós estamos falando de Davi. Davi para mim era uma pessoa que tinha caráter, errou, falhou, mas ele tinha caráter, a ponto de clamar a Deus e falar, Senhor, eu sei que eu errei mesmo, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Senhor, eu errei, eu vacilei. E ele confessava a Deus o teu pecado. Sabe o que é isso? Confessar a Deus é você ter caráter de falar com aquela pessoa, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Você chega para a pessoa e fala assim, me perdoa, eu errei com você mesmo, mas eu não vou mais errar. E Davi retornou para o caminho do Senhor. Aleluia. A Bíblia fala também que nós devemos ser referenciais no amor. Diga assim, amor. Se nós amamos alguém que nós vemos, queremos recompensa. Se nós não amamos aqueles que nós vemos, quanto mais nós vamos amar a Deus que nós não vemos. E muitas vezes nós não temos amor. O amor do mundo não é o meu nem o seu, mas o amor do mundo é um amor interesseiro. O amor do mundo é um amor que simplesmente a pessoa quer trocar, quer dar para ganhar. Mas no reino de Deus não é assim não, meus amados. Nós amamos a fim. Sabe por que nós amamos? É porque Deus nos ama. Eu amo a Deus é porque Ele me ama. Quando eu falo assim, eu me lembro de perseverança. Nada mais atrai a Deus para nós
como referenciais na face da terra quanto à perseverança. Às vezes nós sentimos fraco, nós sentimos abatido, nós sentimos angustiado, mas uma coisa é necessário para mim e para você, igual foi com Davi: jamais desanimarmos. Jamais. Eu sei quando vai chegando o final de ano, o cansaço vai vindo, aquilo que Deus prometeu no começo não se cumpriu ainda, as promessas, as lutas, aquilo inalcançável que não alcançamos ainda, a bênção que Deus prometeu ainda não chegou, e dá vontade mesmo de desanimar, até em mim dá vontade de desanimar, mas vive o Senhor que nós somos perseverantes, e nós vamos virar o ano perseverando. Se a nossa vitória não vier este ano, ano que vem ela vai vir em nome de Jesus, e ela vai vir mesmo, mas você pode recebê-la hoje, tá? Você pode receber. Deus vai olhar para você e vai ver se você é um perseverante, se você tem desânimo no seu coração, ou se você é um referencial na palavra de desânimo. Amados, nós não temos que desanimar não, amém ou não amém? Aqui a nossa igreja só tem animado. Quem é animado aí levante as mãos, levanta mesmo e fala assim: eu sou animado. Glória a Deus, abaixa as tuas mãos. É um referencial. Deus olha para a igreja e vê que a igreja, ela está animada. Ela está animada. É um referencial da minha vida. Está sempre animado. Tem que ser um referencial na sua vida. O desânimo é obra do diabo. O desânimo é a arma do diabo. O desânimo é uma parede que impede o homem ou a mulher de alcançar a vitória. É a mesma coisa do diabo colocar o desânimo na vida de uma pessoa e ela não consegue. Mas sabe por que você muitas vezes está desanimado? Porque está próximo à sua bênção. O diabo coloca isso para você não alcançar, mas nessa noite, sabe o que vai acontecer? O desânimo vai cair por terra, vai cair por terra. Não tem calor, não tem frio que vai nos desanimar. Sabe por quê? Porque Jesus quer que eu vença as mais altas barreiras da minha vida, e eu vou vencer. Quem quer vencer nesta noite? Dá um tchau para mim. Dá um tchau. Davi tinha ele era referencial para a sua família. E às vezes nós não somos referenciais. Às vezes eu e você não somos referenciais. Ser referencial em tudo. Vamos analisar alguma coisa. Jesus é o meu referencial, amém ou não amém? No Kardec, né, no Espiritismo é Kardec. No islamismo é Alá. No catolicismo é os santos e os papas, mas Jesus é o meu referencial. Ele não me deixa vacilar. Quem tem Jesus como referencial? Quem tem? Então você vai pegar isso agora, abaixa as tuas mãos. Agora é Bíblia. Primeira coisa que a Bíblia fala, que nós temos que ser referenciais em tudo, que as mulheres mais velhas, elas ensinem as novas. Não é culto de doutrina não, mas é Bíblia. Que as mulheres mais velhas na igreja, que têm mais tempo, as mais idosas, elas têm que ser exemplo para as novas que chegam. Exemplo. E às vezes não são assim. Quando eu falo de exemplo, de mulheres que tinham exemplo, eu me lembro de Ana. Olha que referencial que era para as mais novas. Passava luta, passava problema, passava adversidade, era perseguida. Olha que referencial. Quando eu falo de mulher, eu falo de Ana, que era um referencial para toda Israel. Será que nossa igreja tem uma mulher que pode ser um referencial para todas as mulheres? Na história de Ana foi assim, um referencial de mulher, um referencial de pessoa. Estava sendo perseguida por Penina, estava sendo perseguida, mas ela perseverou. Isto é um referencial. Estava sendo caçoada, mas ela sabia que Deus era poderoso para mudar o cativeiro dela. Isto é referencial. Ei, se você está sendo perseguida por alguém, não desanime, faça de tudo para você ser um referencial na sua casa, mulher, porque Deus vai te dar vitória, Deus vai abençoar a sua vida, e eu quero bênção. Olha, mulher, se você está sendo perseguida por alguma coisa, por alguma penina perto de você, seja um referencial lá, porque Deus vai mudar a sua vida, vai mudar o quadro da sua situação, e preste atenção, você pode ser muito mais abençoado do que todas as mulheres juntas, porque Deus promete para as mulheres abençoá-las, aquelas que
são referenciais na Bíblia. E tem mulher que não é referencial. Ela não é referencial para o teu esposo. Ela faz de tudo para ganhar o esposo, mas não consegue. Sabe por quê? Porque o esposo olha para ela, não vê que ela é uma verdadeira cristã. O esposo olha para ela e não vê o testemunho dela. O esposo olha para ela e não vê a conduta dela. O esposo olha para ela e não vê ela como a figura de Cristo. O esposo olha para ela e vê que tudo que ela fala são palavras erradas, palavras que não agradam a Deus. E tem mulheres, meus amados, servas de Deus, que falam até palavrão. Tem mulheres que navegam em coisas que não é conveniente navegar. Elas não são referenciais e não conseguem jamais ganhar o esposo para Jesus. Sabe por quê? Porque o esposo olha e não vê nela referencial. Ela só aceitou Jesus, batizou e oferta e dizima, mas não tem mudança de vida. É necessário para as mulheres mudarem de vida completamente, porque assim Deus vai salvar tanto as mulheres quanto aquelas que estão na nossa casa. Amém ou não amém? As mulheres que querem que o seu esposo sejam salvos, levante as mãos e fale: eu quero, eu quero, eu quero. Isto, glória a Deus, isto é referencial. Agora, como que vai ganhar o esposo se o esposo olha para ela, não vê a conduta, não vê a personalidade, não vê mudança? Aceitou Jesus. Já vi esposo falar assim: olha, preste atenção, gente, isso é verdade. Tem um esposo que falou assim: depois que a minha esposa aceitou Jesus, ficou pior. Gente, é terrível você ouvir isso da boca de um esposo. É terrível você ouvir isso da boca de um marido. Os maridos, meus amados, têm que falar assim: depois que minha esposa aceitou Jesus, ela ficou uma bênção. É isso que as esposas têm que falar do seu esposo, ou vice-versa. É isto. Mudou de vida, mudou o comportamento em casa, mudou a sua maneira de falar, mudou os seus programas, mudou a sua trajetória, mudou a sua fisionomia. Mas tem mulheres que realmente, elas parecem que não se converteram. O esposo olha para ela e vê que a cara dela está triste, aborrecida. Não é assim que a Bíblia ensina, não, tá? Em tudo nós temos que agradar a Deus, viver feliz, alegre, sorrindo. Mesmo na hora da luta, o seu esposo tem que olhar para você e ver que você está dando glória a Deus. O teu esposo tem que olhar para você, mulher, e ver que você está glorificando o nome do Senhor. Passa luta, passa aperto, passa dificuldade, pode até passar sim, mas o teu esposo tem que olhar para você e falar assim: que você está glorificando ao nome do Senhor, está exaltando ao nome do Senhor. Aí, mulher, você vai ser um referencial dentro da sua casa, e você vai plantar ali uma bandeira dizendo assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aconteça o que acontecer. Mas você, mulher, tem que ser um referencial. Referencial, fala assim comigo: eu quero, toda a igreja, eu quero ser um referencial. Quando eu falo de referencial, eu lembro de Joquebede, outra mulher. Uma mulher que realmente via que o seu filho estava quase se perdendo. Tem muitas mulheres que não lutam para ganhar o seu filho, para recuperar o seu filho, recuperar a sua filha, recuperar o teu esposo, recuperar o que ela perdeu. Joquebede viu que o seu filho já estava indo abaixo, mas ela lutou e fez de tudo para salvar a sua casa, salvar a sua família. Ei, preste atenção, aconteça o que acontecer, não desista da sua família. Aconteça o que acontecer, não desista da sua casa. Aconteça o que acontecer, não desista do teu esposo, não desista do seu filho, não desista da sua filha. Aconteça o que acontecer, seja uma mulher que realmente, um referencial como Joquebede, lutou até o fim pela sua família, lutou até o fim pela sua casa. Mas, porque ela era um referencial como mulher, tem que ser referencial para receber a bênção de Deus, para Deus salvar, para Deus curar, para Deus transformar. Para receber o melhor de Deus tem que ser um referencial. E nessa noite eu quero perguntar para você mais uma vez: quem quer ser um referencial? Levante as mãos, levanta as mãos mais alto que você puder, levanta a mesa e fala: eu quero. E lá no alto, levanta e aplauda o Senhor e fala: eu quero. Isso, fala: eu quero ser um referencial na minha casa, na minha família.
Glória a Deus. Quando eu falo de mulher referencial, eu lembro de Rispa. Como eu sou fã dessa mulher. Porque você olha para ela e vê que mesmo com seus filhos mortos, ela perseverou. Para ela não tinha mais esperança para os seus filhos, mas ela perseverou. Tem muitas mulheres que vê que não tem mais esperança para a sua filha. Tem muitas mulheres que vê que não tem mais esperança para a sua casa. E ela acaba desistindo. Mas com Rispa foi diferente. Se eu pudesse me basear numa mulher como referencial de acima de todas, eu me baseava na Rispa, que via os seus filhos mortos, mas estava ali zelando, estava ali cumprindo o que Deus tinha para ela, era cuidar dos seus familiares. Tem muitas mulheres que não cuidam da sua família, tem muitas mulheres que não dedicam à sua família. Com Rispa foi diferente. Olha que exemplo, olha que referencial. Às vezes tem mulheres que não são referenciais. Depois eu vou falar para os homens, preste atenção. Tem muitas mulheres que não são referenciais, vê que a sua família já era e acaba esquecendo a sua família. Não foi assim com Rispa. Preste atenção, quando vinham os inimigos, quando vinham os lobos, chacais, quando vinham os urubu, ela estava ali perseverando, lutando e expulsando. Preste atenção, mulher de guerra, mulher referencial. Quando você vê que alguém está querendo afrontar a sua casa, não deixe o inferno afrontar a sua casa, não deixe o diabo enfrentar a sua casa, manda embora, expulsa. Tem muitas mulheres que acomodam com a perseguição, tem muitas mulheres que acomodam com a luta, com o problema, mas não é assim. Olha, tome posse nessa noite. Se você tiver alguém ou algo tentando destruir o seu sonho, a sua família, você receba, mulher, uma autoridade de Deus nessa noite e expulsa e manda embora, porque assim você vai receber a bênção de Deus e a sua casa não será destruída. Pode ter alguém que esteja tentando destruir a sua casa, a sua família. Tome posse nessa noite, expulse da sua família. Deus está levantando as verdadeiras Déboras nesta noite. Deus está levantando essa igreja, mas as Déboras muitas vezes estão dormindo e dormindo perpetuamente. É hora de acordar essas Déboras e essas Rispas que nós estamos pregando e expulsar da sua casa todo mal de perturbação, todo mal que está tentando destruir o seu casamento, destruir a sua família. Toma posse nesta noite e expulsa para bem longe. Toma posse e expulsa para bem longe. Expulsa os abutres, expulsa os chacais, os lobos. Você, mulher, você é um referencial na sua casa. Não deixe o inferno entrar pelas brechas. Não deixe o inferno entrar por algum buraco que está na sua casa. Tape lá, calafete e expulse para bem longe em nome de Jesus. Porque a nossa casa, ela também tem que ser um referencial, porque nela habita o poder de Deus. A minha casa e a sua casa, ela tem que ser um referencial. Você, mulher, é um referencial na sua família. Aí a vitória vem. Tem muitas mulheres que lutam para salvar o seu filho, a sua filha, mas não tem referencial. Não tem referencial. Quer vitória, quer bênção, mas não tem referencial. Quer vitória, quer bênção, mas não tem ali um referencial de vida, de conduta, de santidade. Quando eu falo, eu lembro também de Abigail, outra mulher exemplar, que viu que a família estava completamente desgovernada, viu que a família estava completamente enlutada, e ela falou assim: não, eu sou a culpada. Que exemplo para mim, que exemplo para você, mulher. Ela traiu aquela culpa para ela, ela trouxe a culpa para ela. Está acontecendo isso, a culpa é minha. Às vezes tem muitos lares que estão sendo destruídos e a mulher joga a culpa para o esposo, a mulher joga a culpa para a irmã, joga a culpa para a família, joga a culpa para as maldições hereditárias. Tem muitas mulheres que estão passando luta, ao invés dela tomar posse e falar assim: não, eu estou passando isso, é por minha culpa, porque eu errei, eu falhei. E tem muitas mulheres que não são referenciais, sabe por quê? Porque ela joga a culpa no esposo, ela joga a culpa lá no irmão, joga a culpa no filho, joga a culpa das maldições hereditárias. E infelizmente tem muitas mulheres que jogam a culpa até no diabo, e se bobear tem mulheres que jogam até a culpa de Deus. É Deus que está querendo, né? Não, Deus não quer o seu mal, não. Deus quer o teu bem, Deus quer a tua vitória, Deus quer a tua bênção, Deus quer te dar a tua bênção, a tua vitória, o teu milagre. Deus quer restaurar a sua vida, mas tem que ser como Abigail, que falou: está acontecendo isso, é porque é culpa minha. Sabe por quê? Se você atrair a culpa para você, você vai procurar se acertar.
Você atraía a culpa do problema. Fala assim, não, meu esposo, meu filho, me perdoa. A culpa é minha. Eu que estou errando, eu que estou errado. Aí a vitória vem, a vitória vem, a vitória vem. E eu creio que a vitória, ela é certa. Toda a igreja levante as mãos e fale, eu quero vitória nesta noite. Vamos aos homens agora. Prepare-se. Não sou o bispo José Elias não, mas eu estou indo bem, né? Prepare-se. Como eu sou fã daquele homem, o profeta Jó. Gente, que referencial de vida. Que referencial de vida. Gente, às vezes eu me lembro do profeta Jó, que tudo que ele passou. Que referencial de vida. Olha para a vida de Jó e vê cheio de machucado, cheio de lepra, de problema.